Olá, boa tarde. Quero cumprimentar todos vocês que me acompanham aqui nas redes sociais. É uma satisfação imensa poder estar novamente apresentando um conteúdo para você que me acompanha, tanto aqui no Facebook como também no canal no YouTube e nas demais redes sociais. E no dia de hoje, eu desejo compartilhar com vocês que nos acompanham um conteúdo muito importante que surgiu recentemente nas mídias, referente a um símbolo, né, que a sua intenção, a priori, é um símbolo ou uma imagem que quer transmitir unidade, segurança e paz. E é justamente sobre isso que nós iremos falar nesses poucos minutos. Não quero ser muito extenso, mas procurarei elucidar de forma muito racional, acima de tudo, como sempre, e contextualizada referente a esta questão muito importante que surgiu nessa semana. Nós iremos tratar hoje sobre o monumento da ONU. Se o monumento da ONU hoje, que foi estabelecido em Nova York, se o monumento da ONU ele representa, ele traz as características referente a um sinal do anticristo. Eu recebi inúmeras mensagens no decorrer dessas últimas semanas de amigos meus trazendo a tese de que esse ser, essa imagem, ela é uma imagem que representa de fato um dos sinais do anticristo, inclusive citando trechos bíblicos referente a essa questão. E achei por bem tratar um pouco desse assunto, de falar um pouco desse assunto, para trazer um pouco de elucidação referente a essa questão, que é muito importante, e trazer um pouco de conhecimento, podemos assim dizer, para que muitas pessoas que não têm acesso, talvez, a um conhecimento mais apurado referente a essas questões, possa desvincular uma situação da outra. Então, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o monumento da ONU. Se representa, se traz perfil, se traz características, se traz insumos suficientes para que possamos decretar como sendo um objeto ou um sinal do anticristo. Mas antes eu quero apresentar o meu novo livro, o meu 8º livro, que lançamos esse mês, essa semana para ser mais exato, é Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Esse aqui é o meu 8º livro, Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Tá aqui, ó, a foto. E é um livro que traz inúmeras informações referente à pessoa de Jesus, que é apresentada no Antigo Testamento de inúmeras maneiras, de inúmeras formas. Então, esse aqui é o meu 8º livro. Se você não adquiriu, já está disponível tanto no site, como também por aqui, e também pelo canal. Você que é inscrito no nosso canal, canal Pergunte ao Carolão no YouTube, você também pode adquirir por lá, nos mande uma mensagem que entregamos não só para o Brasil, mas para todo o mundo. E inclusive quero já mandar, aproveitando a oportunidade, mandar um abraço para o Abraão, que está em Londres, amigo meu, seu irmão Israel, toda a sua família que está lá. Quero mandar um abraço também para o Gabriel, que está na Espanha. Sucesso a você, Gabriel. Espero que em breve a gente possa se ver. Mauro, que está lá em Portugal também, já há um bom tempo. Falamos essa semana. Essa semana eu estive ali na região do Tatuapé, aqui em São Paulo, e tirei algumas fotos. O Mauro trabalhava ali e foi bem interessante poder compartilhar com ele essas imagens. Ele inclusive até
conhecer uma pessoa que estava passando ali na hora. Mauro, forte abraço para você em Portugal. Sei que está frio aí, diferente daqui, que hoje está fazendo um calor muito forte, mas que Deus te abençoe aí onde você está, em Portugal. Quero também mandar um abraço, outro abraço também para o meu irmão Fábio Rodrigues, meu parceiro. Forte abraço, Fábio, aqui de Guarulhos, pertinho também. Para o meu irmão lá de Angola, meus irmãos de Angola, o nosso irmão reverendo Batista José e o nosso irmão reverendo Ilídio, também o meu amigo reverendo Geu, lá de Moçambique, grandes amigos que a gente tem espalhados por aí. E é uma satisfação imensa poder tê-los como amigo, tá certo? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre essa questão, se ventilou nesses últimos dias que aquela imagem daquele ser alado, o que é um ser alado? Todo animal que contém asas é um ser alado, tá? As pessoas elas associam seres alados apenas com anjos. Não. Anjos são seres alados, de fato. A imagem, o simbolismo, como ele é retratado nas imagens, nas pinturas, seres alados, ou seja, seres que têm asas. Todo ser animal que tem asa é um ser alado, porque o alado representa asas. Então, todo ser alado é um ser que tem asas. E esse animal, que tem uma figura muito característica, podemos assim dizer, foi colocado para muitas pessoas como uma representação ou um dos sinais do anticristo. E é muito complicado afirmar essas questões porque as pessoas elas se baseiam, infelizmente, em pessoas da mídia, podemos assim dizer, midiáticos. E eu sempre costumo afirmar que, infelizmente, as pessoas, ou a maioria das pessoas, para não generalizar, elas tendem a comprar aquilo que lhe agrada mais do que aquilo que lhe pode trazer a verdade ou conhecimento. Foi muito falado no início da pandemia, dessa última pandemia, foi muito falado que era um dos sinais dos fim dos tempos. Tá? Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal, você procure lá no meu canal, pergunte ao Carlão no YouTube, eu tenho um vídeo que eu falo mania de fim dos tempos. Por quê? Porque tudo a partir de então era uma representação de que o fim estaria próximo. Então se aconteceu a pandemia é porque o final está próximo. E a pandemia passou e muitas pessoas começaram a trazer profecias, enfim, dizendo que novas pandemias viriam em função do final estar próximo. Pandemias existem desde o início da nossa era do mundo. Desde que mundo é mundo, existem problemas pandêmicos, problemas de natureza social, problemas de natureza econômica, problemas de natureza da saúde, problemas de natureza, digamos, educacional, enfim. Desde que mundo é mundo existem problemas. Os problemas apenas se multiplicam. E muitas pessoas começaram a afirmar, dizendo que o fim estava próximo em função da pandemia do coronavírus. É muito triste você colocar Deus em algumas coisas, sendo que não existe essa necessidade, muito menos Deus estaria nessas coisas. É muito triste ver pessoas falando em nome de Deus que o final está próximo por conta de uma pandemia que surgirá, que Deus está mostrando, que Deus está revelando que uma nova pandemia vai surgir. É infelizmente muito triste esse fato e isso acontece muito porque é comprado. As pessoas querem saber disso, as pessoas querem ver isso. As pessoas elas gastam mais tempo vendo coisas que não lhe trazem benefício do que coisas que podem lhe trazer benefício. Isso é fato. As pessoas compram mais o que não presta, para ser bem claro, do que o que presta, do que o que tem valor. E o que tem valor não é simplesmente uma questão de valor em espécie, dinheiro, não. Valor representativo, valor que vai trazer crescimento. O povo, ele infelizmente adere a esses conceitos. E eu vi vários vídeos no YouTube de pessoas afirmando que o monumento da ONU representava, sim, de fato, o sinal do anticristo. Inclusive, usando textos bíblicos. Principalmente dois textos. O primeiro é o texto de Apocalipse, capítulo 13,
e o versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então as pessoas pegam esse texto aqui de Apocalipse capítulo 13 e associam as características apresentadas aqui com o objeto, com o monumento, com o símbolo que o artista mexicano desenvolveu, criou a pedido da ONU para colocar ali em Nova York, numa das sedes da ONU. Esse artista mexicano, ele é um artista mexicano que vem da própria linhagem, podemos das próprias características de outro artista mexicano, Pedro Linares, que no caso seria Jacobo e Maria Ángeles, de Oaxaca, no México. Foram esses dois, Jacobo e Maria Ángeles, da cidade de Oaxaca, no México, que foram solicitados para desenvolverem esse símbolo de paz e de segurança, tá? E as pessoas se esquecem, muitas vezes, que todo artista, ele explora a sua cultura regional. E se nós observarmos, se nós pesquisarmos, fazermos uma pesquisa simples, nós vamos observar que a imagem nada mais é representativa de uma ideia cultural de tanto Jacobo como Maria Ángeles, que são artistas mexicanos, que fazem uso, no caso, de um conceito chamado de alebrije, que é um conceito de figuras zoomórficas coloridas de maneira cartoneira, por exemplo, de cartoneria, por exemplo. E eles exploravam ou exploram esse tipo de simbolismo. Eles desenvolvem muitas coisas baseando nessa cultura do México ou desses artistas. Então, a princípio, a gente já pode observar que não tem nenhuma relação, é uma questão de uma imagem extremamente cultural. Por exemplo, nos eventos esportivos de Copa do Mundo, de Olimpíadas, quando determinado país é escolhido para sediar esses eventos, é feito um símbolo para representar, um logo, uma marca para representar esse evento. Então as pessoas vão lá, os artistas que são convidados vão e desenvolvem um conceito baseando na sua cultura, na sua religião, ou no seu credo, ou na sua sociedade. Por exemplo, se nós observarmos nos Estados Unidos, muitos dos símbolos dos Estados Unidos é a águia, porque a águia é um símbolo cultural dos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, no Brasil teve a Copa do Mundo, você observou a bola de futebol, as cores que representam, infelizmente, a cultura do Brasil, que lá fora é mais explorada a questão do futebol e do carnaval. Então, aquelas imagens coloridas, aquele animal do Brasil, que é característico do Brasil. Então, você desenvolve um símbolo, uma logo, baseando a princípio na sua própria questão cultural, que foi o que esses artistas mexicanos fizeram. Foram convidados para desenvolver algo que simbolizasse ou que trouxesse a ideia de paz e segurança, e na sua criação desenvolveram esse ser alado que muitas pessoas colocam como se tivesse a aparência de um leopardo, como se tivesse a pata como de urso, e enfim. O cristianismo compra isso, infelizmente. O cristianismo compra isso. Do mesmo modo que muitas pessoas começaram a acreditar, voltando na questão da pandemia, que do mesmo modo que a pandemia representaria um dos sinais do anticristo, e quantas pandemias virão ou foram realizadas lá atrás, aconteceram lá atrás e que ainda virão no futuro, por exemplo, na Europa, com a nova variante Ômicron, que está assolando a Europa, com riscos de fechar a Europa novamente. Alguns países até fechou, outros, eu tive um amigo que foi agora para a Inglaterra, infelizmente não conseguiu entrar na Inglaterra, em função de burocracias com relação à vacina e tal, enfim. Muitas pessoas associam, como por exemplo, a vacina como um objeto, de maneira a crer que a vacina ela implantaria em cada pessoa que fosse vacinada o chip,
seja na mão direita ou na testa. E as pessoas, claro, são questões de interpretação, e as pessoas, principalmente pessoas que não estudam, que não leem a palavra, entendem literalmente que o símbolo do anticristo, que o símbolo da besta, que seria implantado na mão direita ou na testa, é algo de fato material, concreto. A pessoa ela vai receber um símbolo na mão direita ou na testa, e aquela pessoa está marcada como sendo uma pessoa que é do anticristo. E isso é um equívoco teológico sem precedentes, porque é simbólico. O que representa nossas mãos? As nossas mãos significam, representa algo de ação, algo que eu faço. Quando eu vou fazer algo, eu uso as mãos. Então, as mãos é algo relacionado à ação. E a mente, ou testa, o pensamento, as ideias, as intenções. Então, quando a palavra fala com relação ao símbolo na mão ou à testa, ele não está falando de algo concreto, um chip de celular, de cartão, como, por exemplo, a Visa, que quer fazer um chip implantando diretamente na sua derme, para você poder fazer compras e tudo mais. E muitas pessoas acreditam que é algo literal, que a pessoa vai colocar um chip aqui na mão, na testa, e que essa pessoa está marcada como sendo do anticristo. E não é bem assim. O símbolo do anticristo ele já está sendo marcado desde o início. Tem pessoas que vão na igreja que já tem a marca da besta. Porque as ações que essa pessoa faz são pessoas que não condiz com o evangelho. Tem muitas pessoas que vão à igreja que já estão com a marca da besta. Porque o seu pensamento, a marca que está em sua testa, o seu pensamento, as suas ideias, as suas ações de pensamento são malignas. Então as pessoas já estão sendo marcadas pelo anticristo com a sua marca ou pela marca da besta desde a fundação do mundo. Tem muitas pessoas famosas sendo aplaudidas por outros cristãos e que são pessoas que não têm nenhuma relação com o evangelho porque já estão com a marca na besta. É só você ver os seus pensamentos e só você observar as suas ações. É isso que representa a marca da besta. Não é porque amanhã vai surgir um símbolo que eu vou colocar na minha mão ou na testa que a partir dali significa que o anticristo vai se manifestar. Opa, é um sinal, então eu tenho que me corrigir porque eu quero ser salvo. Então quer dizer que você só vai ser cristão quando você ver sinais. Não é bem por aí. Então esse tipo de cristianismo é um cristianismo hipócrita, um cristianismo fraco, um cristianismo barato. As pessoas erram de fato por falta de não conhecer a palavra, as pessoas não leem. As pessoas não estudam, as pessoas não buscam. A pessoa vê alguém falando lá na frente, alguém que não tem responsabilidade nenhuma, que não pesquisou, que não buscou informação para falar o que está falando, e as pessoas acabam aderindo àquilo e colocando como regra de fé e conduta. E aí está os erros, aí está as precipitações. Infelizmente é assim. E em função disso, as pessoas criaram essa ideia de que o monumento da ONU representaria o anticristo, ou sinais do anticristo, e não é assim. Está completamente equivocado. É um símbolo, sim, é uma representação, sim, como diz lá na própria plaquinha que tem debaixo do símbolo lá do monumento, como um símbolo de união, de paz e segurança. Aí as pessoas, elas se precipitam usando aquele texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, para cuidado quando eles anunciarem propostas de paz e segurança. Eles, no sentido que seria um agente oculto, podemos dizer assim, Paulo está se referindo eles aos homens, né? As pessoas que apresentam pensamentos de paz. Cuidado com essa questão de planos de paz ou de segurança, porque aí é um dos sinais de que brevemente o fim está vindo. Então as pessoas também pegam esse texto para exemplificar como se o monumento fizesse alguma alusão a essa questão como sinal do anticristo. Os sinais se manifestam todos os tempos. Desde o início, os sinais estão sendo aí manifestos. As pessoas, por não lerem a palavra, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não leem livros bons, as pessoas não assistem pessoas que têm de fato bagagem para racionais, podemos assim dizer, para apresentar a palavra de Deus como fato, e acabam, infelizmente, aderindo a conceitos precipitados, conceitos equivocados, achando que tudo que acontece no mundo externo, no mundo secular e que é lançado na mídia é algo que representa o anticristo ou suas variantes. E não é bem assim. O monumento não tem nenhuma vertente com relação a textos bíblicos. O monumento ele foi feito baseado não em questão de intenção de trazer a concepção, o pensamento de que representa um dos sinais. Não é, porque eu já falei aqui que foram artistas mexicanos que têm essa cultura
de imagens zoomórficas, que seres alados não significa seres espirituais, ou seja, todo animal que tem asa é um ser espiritual. Não. Uma mosca tem asa, é um ser alado. Um pássaro tem asa, é um ser alado. E as pessoas, elas pegam termos e querem encaixar suas crendices. E infelizmente as pessoas erram. Outra questão também muito importante é que agora, não mais muito agora, mas antes, como por exemplo, as pessoas entendiam que, puxa, agora só posso comprar, só posso ir ao banco, só posso ir ao mercado se eu estiver usando máscara por uma questão universal da pandemia e tudo mais, e que isso também... As pessoas falaram que até a própria máscara é sinal do anticristo. Isso é um absurdo sem precedentes. Essa questão a título de conhecimento, eu tenho isso também no meu livro História da Igreja, essa concepção de proibir as pessoas de adquirirem determinadas coisas se não tiverem, por exemplo, máscara, hoje vacina, por exemplo. O meu amigo não conseguiu entrar na Inglaterra porque ele não tinha como comprovar suas vacinas e ele acabou tendo que voltar para o Brasil, né? E as pessoas acham que isso também é sinal do fim dos tempos, mas isso acontece desde antigamente. No período da Igreja Primitiva, ou depois da Igreja Primitiva, o imperador Trajano, ele colocou um édito, uma lei, que se as pessoas que se diziam cristãs não negassem a Cristo e não oferecessem incenso ao imperador, essas pessoas não poderiam comprar, não poderiam acessar lugares públicos e não poderiam vender. Ou seja, isso desde lá atrás. Isso não é alguma coisa que aconteceu agora. Segregação, impedir as pessoas de ir e vir, isso não aconteceu do ano passado para cá. Desde lá atrás, as pessoas já sofriam essa perseguição. E infelizmente as pessoas, como dito, elas se precipitaram muito em suas afirmações. Esse pensamento, essa ideia de isso, como eu falei do exemplo de Trajano, que acontecia lá no período da Igreja Primitiva, ela só acabou quando o imperador Constantino assumiu o cargo e dividiu o Império Romano. Isso, o Império Romano já estava caminhando para o seu final, quando no ano 311 Galéio estabeleceu uma nova lei, um novo princípio, e isso no período quase já terminando o Império Romano, e que deu um pouco de flexibilização para os cristãos serem ou continuarem sendo cristãos sem precisar de querem acender incenso ao imperador ou por exemplo, de negar a Cristo. Não, Galério ele encerra. Mas ainda assim a perseguição continua. A perseguição só acabou de fato quando Valério Severo, isso já em 313, ele de fato aboliu todo tipo de perseguição, e tanto Valério Severo como também o seu sucessor Licínio, eles assinaram o Edito de Milão, isso em 313, abolindo todo tipo de perseguição religiosa contra pessoas que se diziam cristãs. Então essa questão de que eu não posso comprar isso, significa uma perseguição, eu não posso ir no banco porque eu não tomei a vacina, é perseguição, eu não posso fazer compra porque é perseguição, porque eu não tomei vacina. Tudo isso são coisas que as pessoas colocam. Olha, é sinal do fim dos tempos, Jesus está voltando. Então Jesus está voltando desde lá dos tempos dos apóstolos, né? Podemos dizer assim. Então nós temos que ter essa concepção. Nós não devemos alimentar ideias de que tudo o que representa algo que assusta, porque a imagem do monumento da ONU, se você olhar, você vê um animal estranho, colorido, sem uma forma definida. É claro, a pessoa ela olha aquilo, olha, isso aí representa a besta, representa um sinal do anticristo, e não é bem assim. As pessoas elas precisam se desprender mais da religiosidade que cega, da religiosidade que camufla a verdade, de que anula você que está me assistindo de acessar, de ter acesso à verdade. A verdade é que os sinais são manifestos diariamente. Os sinais estão acontecendo diariamente. Desde a fundação do mundo, os sinais são evidentes. Cabe a mim, cabe a você que cremos, seguir crendo e seguir sendo cristão. Eu não vou me tornar cristão só porque, puxa, surgiu um sinal, tenho que vigiar. Não.
Eu não tenho que vigiar só porque acontecem essas coisas. Eu não sou vigilante porque, no caso, eu sou, digamos, cristão. Eu sou cristão e, por ser cristão, eu vigio. É isso que tem que ser. Essa é a ideia. Não ao contrário. Eu não posso vigilar, eu não posso ser vigilante, eu não posso ser uma pessoa atenta aos sinais só porque agora surgiu um novo sinal. Puxa, um sinal, agora sim, agora Cristo está voltando, vou me corrigir, vou me atentar, vou me policiar. Não. As pessoas são tão hipócritas que as pessoas, às vezes, algumas pensam até nisso. Vivem uma vida completamente de hipocrisia, uma coisa na igreja, uma coisa fora da igreja, uma coisa com o microfone na mão pregando, outra coisa falando entre amigos, uma coisa cantando, outra coisa falando entre amigas, uma coisa dentro da igreja, outra coisa no trabalho, e que é o que mais acontece. Infelizmente, as pessoas elas erram e se deixam continuar nesse erro por livre e espontânea vontade dela mesma. E infelizmente as pessoas têm atribuído muitas coisas à palavra de Deus que na verdade não tem relação nenhuma. Pandemia não tem relação com o anticristo ou com o final dos tempos, máscara também não, vacina muito menos, monumento da ONU não tem nenhuma relação. As pessoas elas querem acoplar pensamentos de trazer, por exemplo, uma concepção de caos, de preocupação, de alerta, mas o mundo está em alerta desde sempre. Cabe a cada um de nós termos o conhecimento necessário para que a gente possa seguir em frente com graça e com conhecimento. E não caindo nessas ideias que vendem, porque as pessoas querem ouvir isso. Olha, surgiu agora um animal alado lá na ONU que ele representa o sinal. Agora sim, agora é o sinal do anticristo. Agora vai vir Cristo. E não é bem assim. Nós temos que andar em vigilância sempre. Não porque sinais A ou sinais B estão surgindo por aí. É um equívoco sem precedentes achar que qualquer coisa que é lançada na mídia ou que qualquer simbolismo venha representar algo relacionado a sinal do anticristo ou sinal do fim dos tempos. Que essa palavra traga um pouco de elucidação para você. Eu gostaria de até ser um pouco mais profundo, mas fica para uma outra oportunidade. Espero que você leia a palavra, estude a Bíblia, tenha dedicação ao estudo da Bíblia, tire um tempo do seu dia. Não vá ler a Bíblia porque você não está fazendo nada. Faça algo lendo a Bíblia, né? Estude a palavra, busque conhecimento, pare dessa coisa de ouvir o que a mídia tem falado, principalmente a mídia gospel, que pelo menos, eu não posso falar de outros países, mas pelo menos no Brasil, que está a cada dia sendo mais, desacreditada, tendo falta de credibilidade, podemos assim dizer, porque é muita aberração, principalmente no meio gospel, no meio cristão, as pessoas achando e colocando símbolos, ideias, pensamentos, Deus em tudo, e não é bem por aí. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente tarde de sábado, que você possa divulgar esse vídeo, e você que viu aí no início o meu livro que está aqui, ó, você que quer adquirir o meu 8º livro, você entra em contato, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai dispor aí essa oportunidade de você receber o seu material aí onde você está. Que Deus abençoe, fique com a paz e lembre-se, nem tudo que a mídia fala, nem tudo que as pessoas falam tem relação com sinais de fim do mundo, sinais de anticristo, sinais de besta. A maior evidência que nós temos é a palavra. Então, ao invés de você ficar buscando vídeos por aí de pessoas que vai falar que tudo é diabo e de que tudo é Deus, antes disso, vai ler a sua Bíblia que com certeza você vai ter mais conhecimento. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo. Deus abençoe a todos.